Olá, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e principalmente para a sua prova de residência. Gente, olha só, novo consenso de síndrome hepatorrenal. Isso aqui, gente, foi publicado em julho de 2024 e mudou muito do diagnóstico, mudou muito do tratamento. Para mostrar isso para vocês e para convencer você a ficar até o final desse vídeo, eu vou mostrar aqui de cara essa questão e eu garanto para vocês, se você utilizar as diretrizes, os guidelines antigos, você vai errar essa questão. Então vamos ler ela aqui, depois a gente vai fazer uma aula breve e a gente volta para responder. Olha só, temos um paciente com cirrose descompensada, ascite volumosa e piora progressiva da função renal, que é admitido na UTI. Apresenta uma creatinina de 2,4 mg por decilitro, com pressão arterial média de 63 milímetros de mercúrio, sem sinais claros de infecção ou uso recente de nefrotóxicos. Qual das condutas está mais alinhada com as recomendações atuais para o diagnóstico e manejo da síndrome hepatorrenal associada à injúria renal aguda ou lesão renal aguda? Olha só. A. Realizar expansão volêmica com albumina por 48 horas, independentemente do estado volêmico inicial, para garantir acurácia diagnóstica. B. Iniciar vasoconstritores e albumina imediatamente, sem avaliação volêmica prévia, pois a creatinina está elevada. A creatinina elevada já configura a síndrome hepatorrenal. C. Avaliar o estado volêmico antes da expansão utilizando cristalóides ou albumina, somente em casos de hipovolemia ou volemia incerta. D. Presumir síndrome hepatorrenal sempre que houver creatinina acima de 1,5 mg por decilitro em paciente com cirrose e ascite, independentemente da resposta volêmica. E E. Evitar o uso de vasoconstritores nas primeiras 72 horas, mantendo apenas suporte com fluidos e restrição hídrica para avaliar a resposta espontânea. Então, como eu falei, gente, quem não está atualizado com esse guideline, esse novo consenso, vai errar essa questão. Então, eu tenho certeza que você não quer errar uma questão dessa na sua prova. Então, vem comigo que a gente vai aprender aqui, ó. E olha só, gente, o que a gente vai diferenciar? Primeira coisa, síndrome hepatorrenal tem tipo 1 e tipo 2, certo? Na verdade, não. Mudou. Vamos responder se ainda deve-se usar esses termos ou não. O papel da albumina mudou completamente aqui no manejo da síndrome hepatorrenal, principalmente no manejo diagnóstico. Foi dada uma ênfase muito importante ao estado volêmico do paciente, estabelecidos novos critérios diagnósticos e novas diretrizes terapêuticas, ou seja, mudou tudo. Então vamos lá, gente, olha só. Qual é a recomendação atual? O termo hepatorrenal do tipo 1 e tipo 2 foi descartado. Por quê? Ele não tinha uma correlação fisiopatológica, prognóstica e na prática não mudava a conduta. Quais são os três termos aqui, os três tipos de hepatorrenal que agora a gente tem? A gente tem a síndrome hepatorrenal com lesão renal aguda, com acute kidney injury, que é até 7 dias, ou a síndrome hepatorrenal com dano renal agudo, que seria acute kidney damage, que seria uma parte intermediária em que você não tem apenas ali uma lesão, você fez um dano renal, mas não está muito claro se isso aqui vai virar uma doença renal crônica ou não. E você tem a síndrome hepatorrenal configurando doença renal crônica, ou como está no artigo, Chronic Kidney Disease, mais do que 90 dias de alteração de função renal. Então ficou um pouquinho mais complexo, ele traz até uma figura aqui, a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas olha lá. Lesão renal aguda, até 7 dias, então você tem ali uma elevação da creatinina, não está muito claro se isso aqui é só um dano agudo ou não. Quando você vai para a doença renal aguda, ou acute kidney disease, você tem menos de 90 dias, você já tem uma doença ali instalada. Ou seja, algum dano foi realizado. Esse paciente talvez tenha algum grau de doença renal crônica no futuro, certo? Ou a doença renal crônica, maior de 90 dias, o paciente teve um dano tão importante e por tanto tempo que a partir de agora a gente inclusive pode cogitar e eventualmente vai ser necessária a diálise, eventualmente esse paciente pode ir até a óbito. Então essa parte aqui é menos importante, acho menos provável de aparecer na prova de vocês, mas foi uma mudança e por isso que eu trouxe aqui. Agora, gente, este ponto aqui é crucial, crucial. Como que a gente tinha aqui o papel da albumina no diagnóstico? Qual que é o racional, gente? A gente tinha aqui a recomendação de fazer 1 grama por quilo de albumina
por 48 horas. Isso aqui era uma coisa meio universal para todos os pacientes, para você ver para qual que era o intuito. Descartar hipovolemia. Qual que é a lógica, gente? Vocês sabem que o paciente hepatopata é um paciente que tem a redução da albumina sérica, portanto, ele tem uma dificuldade de manter os fluidos dentro do intravascular. Aquele paciente que está edemaciado, porém, se você for ver o volume intravascular, ele está depletado, porque a albumina não está lá, não tem pressão coloidosmótica, não consegue segurar os fluidos no intravascular. Então, você colocava aqui de praxe uma albumina, 1 grama por quilo por 48 horas, para você poder chamar de hepatorrenal. Qual é o problema desta recomendação e por que ela caiu por terra? Problema número 1, custo. A albumina é caro, pouco disponível. Quem, como eu, trabalha em hospital público, sabe que você tem, às vezes, burocracias e muitas vezes você simplesmente não consegue a albumina para que você possa fazer o diagnóstico de hepatorrenal. Então, isso aqui, gente, não é exclusividade do Brasil, é uma dificuldade que a gente tem na prática, inclusive no mundo inteiro. Portanto, eles estão tentando racionalizar o uso da albumina no diagnóstico da síndrome hepatorrenal. O segundo motivo pelo qual isso aqui caiu por terra. Trabalhos mostram evidências de que quando você retarda o uso de vasoconstritores, você tem um pior prognóstico renal. Pensa comigo, se você tem um paciente que pode ou não ter hepatorrenal, você faz a albumina por 48 horas, ele não responde, para só aí você chamar de hepatorrenal, só aí você prescrever vasoconstritores, que a gente vai falar quais são mais para frente. Vocês concordam que você retarda o início do tratamento? Por isso que isso aqui caiu por terra. Como que a gente faz agora? A gente tem que avaliar o estado volêmico do paciente. Se o paciente tem hipovolemia clínica, a gente vai fazer expansão com cristalóide. Vamos fazer lá um Ringer lactato para esse paciente. Vamos ver qual é a resposta. Eventualmente, só de você fazer o cristalóide, ele já vai melhorar a perfusão renal e ele já vai responder com melhora do débito urinário, ele já vai responder com queda das escórias, com queda da creatinina. Ou você tem aqui um contexto em que você tem um estado volêmico incerto ou difícil de avaliar. Muitos pacientes vão acabar caindo aqui nesse contexto, tá, gente? Então aqui você pode fazer expansão com cristalóide ou eventualmente fazer de 1 a 1,5 gramas por quilo de albumina de 20 a 25%. E aí você vai avaliar mais uma vez como que esse paciente responde em 24 horas. O outro contexto é, este paciente está nitidamente euvolêmico ou clinicamente hipervolêmico. Nesse contexto aqui, você não vai administrar nem cristalóide, nem albumina. Então aqui, gente, o que a gente tinha? A gente tinha uma recomendação geral para todos os pacientes. Agora temos o ganho da importância, o papel da análise da volemia desse paciente. Então, avaliar a volemia se tornou aqui o que vai ditar como que a gente vai fazer o manejo desse paciente. Aí, gente, olha só, como que a gente faz o diagnóstico então? O paciente tem que ter cirrose com ascite. Aqui uma coisa boa, eles adotaram as definições de injúria renal aguda, ou lesão renal aguda, do CADIGO. Então antes tinham, eu vou mostrar para vocês uma tabela mais à frente, que eles tinham um critério de lesão renal aguda específico. Só que não está certo, porque lesão renal aguda é lesão renal aguda. Então eles adotaram a definição do CADIGO, então unificaram, simplificaram nesse sentido. E aí é esse ponto aqui. Eu não tive melhora da creatinina e ou do débito urinário após 24 horas de expansão volêmica adequada, com albumina, se for o caso, ou sem albumina, só com cristalóide. E eu não tenho nenhuma evidência robusta de uma outra etiologia. Olha só que dado importante que a gente tem aqui, gente. Antes você tinha que ter ultrassom normal, não podia ter proteinúria, não podia ter hematúria, não podia ter choque. Aqui não. Então você tinha que responder um checklist de coisas que você não tinha para poder chamar de hepatorrenal. Aqui não, gente. Você só não tem que ter evidência robusta de outra etiologia. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou pensando em hepatorrenal, só que esse paciente, ele na verdade é um politraumatizado com uma CPK de 50 mil, ou seja, uma rabdomiólise. Não, calma. Você tem uma CPK de 50 mil num cara politraumatizado, provavelmente tem grande chance dessa rabdomiólise ser a causa da IRA e não a hepatorrenal, certo? Ou o paciente está com choque séptico. Não, calma, se ele tem um choque séptico, provavelmente o que a gente está diante aqui é de a principal causa de lesão renal aguda, certo? Então aqui, gente, fica mais simples. Tudo isso com o intuito de antecipar o diagnóstico e, consequentemente, antecipar as medidas terapêuticas e melhorar o prognóstico renal desses doentes.
Olha aqui, gente, essa tabela aqui é muito importante, então se vocês, eu vou ler aqui rapidamente, dá um print aqui da tela e coloca, guarda aí no seu celular, porque é uma imagem que vai ajudar vocês na vida e na prova. A gente tem lá a classificação de 2015 e agora a classificação de 2024. A única coisa que é incomum, cirrose com ascite. Tem que ter ascite, gente. Tem que ter ascite para poder ser um paciente com hepatorrenal. Inclusive, tem que ser um paciente que tem uma disfunção hepática importante, certo? Porque paciente que tem disfunção hepática leve não tem hepatorrenal. Isso é um dado muito importante, gente. Síndrome hepatorrenal não é a principal causa de lesão renal aguda no paciente hepatopata. Isso é muito importante. Então, não é aquela coisa, às vezes a gente tem aquele reflexo na prática clínica e nas provas de falar assim, hepatopata com lesão renal aguda é hepatorrenal. Não, nem sempre é hepatorrenal. Então, primeira condição, ter cirrose com ascite. Aí, olha só, a gente tinha uns critérios específicos. Aumento da creatinina 0,3 em 48 horas ou 50% do valor basal. Agora, gente, é a mesma coisa, a mesma classificação do CADIGO. Então, vocês só vão ter que decorar uma definição de IRA, certo? Muito melhor. Olha como era em relação à albumina. Sem melhora após 48 horas de infusão de albumina 1 grama por quilo dia em suspensão de diurético terapia. Não tem mais essa condição. Talvez isso aqui seja a mudança mais drástica e emblemática dessa nova definição. Agora, como é que é? Sem melhora da creatinina ou do débito urinário após 24 horas de ressuscitação volêmica adequada, que pode ou não ser com albumina. Vai depender do médico que está cuidando desse paciente. Olha só, ausência de choque. Então era uma coisa extremamente, não pode estar chocado. Será que pode acontecer um cenário que o paciente está chocado e ele tem hepatorrenal? Pode. Então a gente estava perdendo o diagnóstico aqui. Olha só, sem uso atual de nefrotóxico, não podia estar tomando iron, não podia estar tomando aminoglicosídeo, não podia ter recebido contraste, sem evidência de alterações macroscópicas de injúria renal aguda. Então ausência de proteinúria, ausência de microalbuminúria, ultrassonografia renal sem alterações. Gente, pensa comigo. É possível um hepatopata ter um nefrotóxico e ter uma hepatorrenal também? É possível um hepatopata ter alguma alteração ultrassonográfica e ter uma hepatorrenal? Sim, é possível. Esta mudança é muito relevante. Então, o que agora a gente tem? A ausência de evidências que sugerem fortemente outro diagnóstico etiológico para injúria renal aguda. Então aqui, gente, ficou muito menos criterioso. Você tem que olhar e falar assim, olha, não tem nenhuma evidência inequívoca que isso aqui é sepse, não tem nenhuma evidência inequívoca que isso aqui é rabdomiólise, não tem nenhuma evidência inequívoca que isso aqui, na verdade, é uma doença renal crônica porque o paciente é diabético. Então, aqui ficou muito mais aberto. De novo, tudo isso para quê? Para aumentar a sensibilidade, a capacidade de reconhecer esses pacientes e principalmente, facilitar e acelerar o diagnóstico e o início do tratamento. Gente, então vamos lá falar do tratamento. Olha só. Evidências mostram o tratamento que é iniciado nas primeiras 24 horas da piora da função renal possui melhor desfecho renal. Então, com o critério diagnóstico anterior, era impossível começar o tratamento com 24 horas. Agora não temos mais esse problema. Outro ponto importante, se deu ênfase à predileção pelo uso da terlipressina, melhor desfecho renal, mais eficaz, e pode ser feita no acesso venoso periférico. Você inicia com uma dose inicial, você faz sua dose inicial e vai reavaliar após 24 horas. Não houve redução de maior ou igual a 25% da creatinina, você ajusta a dose, só tomar cuidado com sobrecarga volêmica também. Noradrenalina é a alternativa. Sempre você vai, se possível, usar a terlipressina. Não tenho como fazer porque não tem disponível no meu hospital, que eu tenha noradrenalina, ou para uma questão e só tem alternativa com noradrenalina, não está errado, é uma alternativa válida, porém nesse consenso foi dado bastante ênfase aí ao uso da terlipressina. A nossa meta é aumentar a pressão arterial média em 10 a 15 milímetros de mercúrio. Você vai aumentar ali de 0,5 a 3 miligramas por hora, fazendo ajustes, vai iniciar com 0,5 a 3 miligramas por hora e vai fazer ajustes a cada 4 horas, buscando justamente o aumento de 10 a 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial média. Outros pontos aqui sobre o tratamento. No tratamento, a albumina tem o seu papel. Então, você vai fazer 20 a 40 gramas por dia de albumina de 20 a 25%.
Suspender se tiver hipervolemia. O paciente está hipervolêmico, você suspende. E se tiver hipervolemia, gente, uma coisa que eu falo para os meus residentes e falei isso recentemente com bastante frequência. Hipervolemia nunca é benéfica. Hipervolemia não ajuda ninguém. Então, se você tem hipervolemia, você faz diurético. Ah, mas eu não posso fazer diurético porque esse paciente tem alteração da função renal. Gente, hipervolemia nunca é benéfico. Mesmo que você tenha ali várias causas levando à piora da função renal, a hipervolemia sempre deve ser combatida. Então, num contexto de hepatopata com hipervolemia, você pode sim realizar diurético-terapia. E quando que eu suspendo o vasoconstritor? Ou seja, comecei, fiz o diagnóstico, fiz a terlipressina, e aí quando que eu vou tirar a terlipressina? Melhorou a creatinina até 0,3 do basal, então o basal do paciente era 1, chegou em 1,3, talvez eu possa retirar. A ausência de resposta com 48 a 72 horas de dose máxima, ou seja, isso aqui, gente, é um critério de refratariedade. Então, eu estou com um paciente com vasoconstritor. Eu fiz o vasoconstritor na dose máxima por 72 horas, não respondeu, não melhorou a creatinina, putz, eu vou ter que começar a pensar na possibilidade ou de terapia renal substitutiva, a diálise, ou eventualmente cogitar cuidados paliativos para esse paciente. Isso é um ponto importante, gente. Hepatorrenal muitas vezes acontece numa fase terminal da doença hepática. Se este paciente não é candidato a transplante por algum motivo, ele tem uma neoplasia ativa, ele é um paciente idoso que não tem performance, por algum motivo ele não é candidato ao transplante e ele não responde ao tratamento clínico da síndrome hepatorrenal, a gente tem que sim pensar em cuidados paliativos para ele, ao invés de instituir diálise. Por quê, gente? Vamos falar aqui rapidinho esse ponto. O rim parou de funcionar porque ele tem um problema renal? Não, ele parou de funcionar porque você tem um problema hepático. Se você não vai conseguir transplantar esse paciente e você, consequentemente, esse fígado não vai melhorar e, consequentemente, esse rim não vai melhorar, não adianta você botar ele em diálise, porque você não vai colocar a diálise e vai resolver a vida dele. A diálise aqui entra como ponte para o transplante. Eu faço terapia renal substitutiva enquanto eu estou correndo atrás de um transplante hepático. Outro ponto, 14 dias de vasoconstritor, você vai ter que começar a ter efeitos colaterais cada vez maiores. Não teve nenhuma resposta, também refratariedade ou eventos adversos graves relacionados à medicação. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1, um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Pessoal, então antes da gente ir para a nossa questão, vamos ver se a gente consegue agora responder aquela questão. Vou pedir para você que ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, a fazer isso. Lembre-se, temos conteúdos como esse semanalmente por aqui. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que também está estudando para a prova de residência. Vamos lá voltar para a nossa questão. Olha só, gente, o que a gente tem aqui? Temos de cara, que está bem descrito aqui, que é uma cirrose descompensada. O paciente tem ascite e ele está com piora progressiva da função renal. Ele tem uma creatina de 2,4. Ele tem uma PAM de 63, ou seja, um pouco reduzido. Sem sinais claros de infecção ou uso recente de nefrotóxico. O que ele está falando aqui? Olha, não tem uma evidência inequívoca, uma evidência robusta de uma causa de lesão renal aguda alternativa. Então, provavelmente isso daqui é síndrome hepatorrenal mesmo. Qual das condutas está mais alinhada com as recomendações atuais para diagnóstico e manejo da síndrome hepatorrenal? Olha só. A. Realizar expansão volêmica com albumina por 48 horas, independentemente do estado volêmico inicial. Está errado. E aqui, gente, eu tenho certeza que quem não tinha assistido essa aula ou quem estava com o guideline antigo na cabeça iria marcar essa alternativa A. Gente, como eu falei,
Não podemos esperar 48 horas, porque o tratamento, quando iniciado em 24 horas, tem melhor prognóstico renal. Por isso a mudança que eu bati tanto aqui ao longo dessa aula. B. Iniciar vasoconstritores e albumina imediatamente, sem avaliação volêmica. Gente, vocês vão ver que todas as alternativas vão rondar esse ponto, porque é o ponto mais relevante aqui desse novo consenso. Depende da volemia do meu paciente, certo? Posso, diante da volemia, não fazer nada, posso fazer albumina, posso fazer cristalóide, certo? Então, equivocado. C. Avaliar o estado volêmico antes da expansão, utilizando cristalóides ou albumina, em casos de hipovolemia ou volemia incerta. Perfeito. Então, se eu sei que o paciente está hipovolêmico ou eu estou na dúvida, eu posso fazer um teste com a expansão. Se não, eu não devo fazer. D. Presumir síndrome hepatorrenal com injúria renal aguda sempre que houver creatinina maior que 1,5. De forma alguma. Eu posso ter, por exemplo, um paciente que está séptico e ele é um paciente hepatopata, ele é cirrótico, ele tem ascite, mas ele está com uma alteração da função renal por outro motivo. Então, se eu tenho uma evidência robusta de um diagnóstico alternativo, eu não posso presumir hepatorrenal. E E. Evitar o uso de vasoconstritores nas primeiras 72 horas. De forma alguma, gente. Como eu falei, é justamente o oposto. Se você tiver diante mesmo de uma hepatorrenal, o uso precoce nas primeiras 24 horas de vasoconstritores é que vai ajudar esse paciente a ter um prognóstico renal melhor. Portanto, nosso gabarito, letra C. Gente, gostaram desse episódio? Comente aqui nos nossos comentários. Ficou alguma dúvida? Manda pergunta por aqui e mais. Não deixe de mandar sugestões, aquele tema cabeludo que você sempre teve dificuldade, ou uma nova atualização que você se deparou, tentou se informar e não entendeu nada, manda que eu ou alguém do nosso time de professores, nosso time de especialistas, vai vir aqui para responder para vocês. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, então, @Grupo Medtask, e me seguir no Instagram, @Dr.André Moraes, nefrologia no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio.